celular, não tem um smartphone, vai lá, imprime no computador o texto que você quer, né? Dá para fazer 1000 cópias rapidinho. Aquela época era copiado, palavra por palavra, letra por letra, em folhas de couro, de madeira, cascas de madeira, né, os papiros, e várias outras maneiras em quais eles faziam rolos de papel para que fosse escrito, ou couro, ou tecido, para que fossem feitas as cópias das leis. E Esdras era um desses caras que ficava lá, então, horas e horas escrevendo. E ele faz esse propósito na sua vida. Tanto é que o próprio livro diz, Esdras tinha disposto o coração. Você já dispôs o seu coração a viver, a conhecer, a buscar, a experimentar, a obedecer a palavra de Deus? Reflete um pouquinho nisso. Se eu perguntasse para você, quais são os exemplos que você pode me dar dessa disposição de coração sua para buscar de Deus, para conhecer de Deus? Você diria alguma agora? Sim? Quem quer arriscar? Um exemplo da tua disposição de conhecer a Deus. Leitura da Bíblia todos os dias. Eu vou queimar mais uma. Leitura da Bíblia. Eu estarei aqui hoje à noite, uma noite fria, né? Não é disposição? Queimei. Essa era barbada para vocês dizerem, ninguém disse, fui eu mesmo. Outra disposição. Participar do discipulado. E assim por diante, gente. Nós podemos ficar citando aqui vários momentos. Mas tudo isso precisa primeiro dessa intenção interior. Eu preciso estar disposto. Provérbios 4:23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esdras tinha disposto o coração. O provérbio diz que eu preciso guardar o coração, eu preciso proteger o coração, eu preciso tomar boas decisões, bons propósitos, para que eu consiga cumprir, para que eu consiga fazer aquilo que realmente vale a pena. Na leitura do Salmo, quando nós lemos o Salmo 119, ele falava que ele achava as palavras de Deus doces ao seu paladar. É uma coisa agradável, ele tinha esse hábito, esse costume de estar buscando de Deus, experimentando de Deus, vivendo. Não adianta só ler, né? É preciso praticar, não adianta eu conhecer. Aliás, tem gente que sabe da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, de capa a capa. Mas não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E aí muitos dizem que ela não tem poder nenhum. Ela realmente vai ter poder quando eu deixar ela entrar na minha vida, quando ela modificar a minha vida, quando ela transformar meu modo de ser, quando ela mudar a minha maneira de viver. E aí eu vou experimentar realmente o que é a palavra de Deus. Nosso coração deve estar disposto para coisas importantes, porque Jesus diz em Mateus 6:21, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que você considera mais importante, aquilo que considera mais valioso. O que você tem de mais valioso nos dias de hoje? Você vai me dizer, esposa, maridos, filhos. Tudo isso é passageiro. Mas as pessoas são passageiras. Você já percebeu isso? Falávamos antes, né? As pessoas mais idosas que estão morrendo, mas não são só os idosos que têm morrido, não. Tem morrido gente nova. E se você colocar como a coisa mais importante para a sua vida um outro ser humano, uma outra pessoa, você pode, em algum momento da sua vida, ficar decepcionado, frustrado. E nem precisa ser pela morte, pode ser porque essa pessoa abandonou você. A gente vê, às vezes, desentendimentos onde as pessoas passam a não se falar mais. Se entendiam, se relacionavam muito bem e, de repente, não existe mais esse relacionamento. Mas esse tipo de frustração, a palavra de Deus, a presença de Deus, o próprio Deus, ele não nos causa. A não ser que nós queremos buscar Deus da nossa maneira, do nosso modo, fazendo aquela adaptação que nem eu falei a respeito do açúcar, né? Não vou comer açúcar do açucareiro, despejo ele na mesa e como da mesa. Você está disposto. Esdras, ele era conhecedor da lei, porque ele vivia fazendo cópias da lei. Esdras, ele estava disposto porque ele tinha algo muito importante para fazer.
E ele ainda toma como propósito reconstruir a casa de Deus. O templo havia sido destruído e precisava ser reerguido. Era algo muito importante. Ele considerava que precisava tomar a frente, precisava agir, precisava tomar alguns propósitos, e ele começa a analisar, ele começa a fazer planos do que era necessário. Versículo 9 do capítulo 7, mostra para nós que Esdras não tinha disposto só o coração, mas também o corpo, porque ele começa a agir para fazer a vontade de Deus. Esdras, ele viajou 4 meses inteiros, da Babilônia até Jerusalém. 4 meses de viagem. Ele não desanimou. Quando chegou lá, encontrou o templo destruído. Ele não desanimou até completar toda a obra. E ele sempre refletia, sempre repetia, sempre dizia: a boa mão do Senhor está comigo. Nós vemos isso várias vezes no capítulo 7. Você pode olhar depois, dar uma olhada em casa em todo o capítulo 7, você vai perceber como Esdras reconhecia o agir de Deus. Em obediência a esse chamado de Deus, ele vai e faz, e age, e trabalha. E eu quero ver com vocês alguns pontos que eu acho interessantes nessa história. Primeiro, ele tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus. Naquele tempo, Esdras ele estava tão ocupado trabalhando na construção do templo, e ele poderia dizer assim: eu já estou fazendo a obra para Deus, eu já estou realizando a obra, eu já estou fazendo algo para Deus, eu não preciso parar para meditar, para ler, para estudar a palavra de Deus. Mas Esdras se dedicou à leitura da palavra de Deus, porque ele sabia que esse seria o seu sustento nas horas difíceis. Ele sabia que a intimidade com o Senhor é o que ia dar forças para ele conseguir resistir. Ele sabia, assim como diz Josué 1, versículo 7 e 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pense bem, Esdras tinha toda a reconstrução do templo pela frente. Poderia muito bem pensar: eu estou fazendo uma obra para Deus, eu estou reconstruindo o templo, eu estou trabalhando para Deus, eu vou estar em comunhão com Deus, então eu não preciso ler da palavra de Deus. Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Dia de culto, eu vou vir no culto e vou cantar, vou louvar, então eu não preciso meditar em casa. Eu vou ler a palavra de Deus, vou pregar a palavra de Deus, então não preciso meditar, ter o meu tempo com Deus. Errado quando nós pensamos assim, nós estamos deixando de obedecer o ensinamento de Deus, que é buscar a presença de Deus a todos os dias. Ter comunhão com Ele é o que vai nos abastecer para seguir no nosso dia a dia, para superar as dificuldades, e para ter essa intimidade e poder transmitir a palavra de Deus para os outros. Precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Porque apesar de nós brincarmos quando tem uma festa, um churrasco, a gente sempre brinca, né? Hoje tem um casamento à noite, não vou almoçar de dia para poder comer bastante de noite. Vocês brincam assim também? Mas é só brincadeira, né? Vocês fazem isso? Alguém faz? Levanta a mão quem faz isso. Faz mesmo, irmã? Não almoça para poder comer mais à noite? Puxa, Mas a palavra, agora ela me tirou o equilíbrio, né? Eu ia dizer, mesmo nós temos que fazer com a palavra de Deus. Então, quando tem também culto à noite, não precisa se alimentar de dia em casa. Não, né? Aí precisa. Ai, que bom. Ufa, pelo menos assim. Gente, não é porque nós vamos ter um banquete na casa de Deus, no culto à noite, que eu não preciso buscar a Deus em casa, no meu dia a dia. A comunhão com Deus, aquele meu tempo com Deus, ele é essencial. Eu estou obedecendo o ensinamento que Deus tem revelação para a minha vida, Deus tem uma transformação na minha vida, e isso Ele faz no meu íntimo. Apesar dEle agir no culto, apesar dEle agir através da palavra que é anunciada, Ele age muito mais quando eu estou na presença de Deus.
E eu preciso ter essa disposição, eu preciso colocar o meu coração à disposição de Deus e ter disposição de buscar diariamente a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar forças para suportar as dificuldades dessa vida. Esdras, ele tinha disposição para cumprir a palavra de Deus. Tiago 1:22 nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É interessante que Tiago diz que quando nós somos só ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos. Os outros nós não conseguimos enganar. Os outros percebem quando a gente fala uma coisa e vive outra. É muito mais para enganar a nós mesmos. Você já ficou tentando dar explicação de alguma coisa e muitas vezes você explica tanto que alguém chega e diz para você: para de explicar, tu está tentando te convencer, porque a mim outro já convenceu ou não vai convencer. E a gente tenta dar explicação de todas as maneiras, porque quer convencer o outro de que aquilo que a gente está dizendo realmente é ou foi como a gente está dizendo. E Tiago está dizendo isso: olha, quando você é só ouvinte, quando você vai até a casa de Deus, escuta e não põe em prática, quando você lê um texto bíblico que toca com você, mas você, por teimosia, por achar que não vale a pena, porque você achar que está melhor do seu jeito, não pratica o que você está ouvindo, você está enganando a si mesmo. Tornai-vos, pois, praticantes. Às vezes, nós não vamos entender a palavra de Deus. Vocês acham que Pedro entendeu quando Jesus disse para ele: joga as redes aqui? Depois de uma noite inteira de pescaria que eles não tinham pego nada. Pedro era um pescador experiente. Eles tinham tentado todas as técnicas que eles conheciam e não tinham pego nada. Aí aparece Jesus na frente deles e diz: joga ali, ó. Fosse eu, fosse você, teríamos jogado? Ou teria pedido explicação? Para quê, Jesus? Por quê? Como assim? Pesquei a noite toda, Jesus. Agora nem quero mais, estou desanimado, frustrado, estou triste. Por que não apareceu meia hora atrás? Meia hora atrás eu tinha disposição, agora eu não tenho mais, Jesus. Não é assim que a gente faz com Jesus? Ah, Jesus, mas agora? Pensem, Josué, quando Deus mandou o povo marchar em volta de Jericó e gritar. Como assim? Que diferença vai fazer nós ficar caminhando aqui na volta? Vai cair esse muro por acaso? O que aconteceu? Caiu o muro, né? Pensem em Naamã. Lembram do profeta que ele estava com lepra e foi se mostrar, o profeta não, o soldado, né? Foi se mostrar ao profeta e o profeta disse: vai e te banha 7 vezes. E ele já estava virando as costas: eu vou para casa, que é isso, 7 vezes? Lá na nossa terra tem rio bem melhor que esse rio de vocês aqui. E aí um dos servos dele disse: Senhor, ele não está te pedindo uma coisa muito importante, que diferença faz? Para que ficar teimando? Tu não tem nada a perder, o que pode acontecer? O máximo é tu te molhar. Fazer papel de bobo? Obedece. O que aconteceu com ele? Foi curado da lepra. Lembram do cego que Jesus disse: vai lá e te lava no tanque de Siloé? Ah, Jesus, mas se tu realmente é Jesus, cura agora aqui. Por que eu tenho que ir lá me lavar no tanque ainda? Que negócio é esse? Tu tem poder ou não tem, Jesus? Tu vai fazer um milagre ou não vai? Milagre ainda com condição, Jesus? Eu, para ser curado, eu tenho que ir lá me lavar? Que isso, Jesus? O cego foi lá, se lavou e voltou a ver. E aqueles copeiros, comecinho do ministério de Jesus, estavam lá num casamento, e de repente a mãe de Jesus chega para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus, primeiro ele dá nos dedos da mulher: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho contigo, mulher? Não sei, não, o texto não fala o que eles conversaram mais, né? Mas aí Jesus manda os copeiros ir lá e encher as talhas, os barris que eles tinham de água. Você iria? Talvez, o que custa, né?
Mas aí Jesus faz mais, né? Jesus agora vai lá e dá dessa água para o copeiro-chefe beber. Para o garçom, para o chefe do buffet. Vai lá e dá para ele experimentar dessa água. Jesus, que é isso, Jesus? Vou levar água. A água tem para tudo que é lado. O que a gente vai ter de melhor nessa água? O que acontece quando o copeiro experimenta? Ele elogia e diz que o vinho era melhor, o melhor vinho que ele já tinha servido naquele casamento. Existem muitos outros exemplos de pessoas que não entenderam o que Jesus estava dizendo. Em muitos lugares na Bíblia nós vamos encontrar ensinamentos que nós não vamos conseguir compreender, que o nosso entendimento ele vai ser limitado, que aquilo que nós sabemos e conhecemos de Deus vai ser muito pouco perto daquilo que Deus é e pode fazer nas nossas vidas. Mas o desafio para nós é estarmos dispostos a obedecer, dispostos a fazer aquilo que Deus tem pedido, aquilo que Deus tem ensinado, e a multiplicação, a transformação, a cura, a restauração vai vir com certeza, mas eu preciso ter essa disposição mesmo que eu não entenda. Deus quer fazer a obra, Deus quer fazer o milagre, Ele conta comigo, Ele conta contigo, e Ele tem esse amor, essa dedicação, essa disposição para abastecer as nossas vidas com esses milagres, com a própria palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, com a cura, mas eu preciso fazer a minha parte. Enquanto eu fico esperando as coisas acontecer, elas não acontecem, porque Deus conta conosco. Muitas vezes nós sofremos por um bom tempo até cumprir algo que Deus nos ensina, algo que Deus nos pede, para então percebermos o milagre. Imaginem se Naamã tivesse ficado na dúvida por mais uma semana, ele passaria mais uma semana sofrendo com a lepra, incomodando aquela ferida, comendo a carne dele, até que ele tivesse a disposição de se banhar no rio. O cego que foi no tanque se lavar, se ele pensasse, primeiro eu vou para casa, vou fazer uma janta, vou trabalhar, vou, sei lá, dar um jeito na minha família, depois eu vou lá me lavar, passaria mais uma semana cego. E tantas outras milagres e curas que nós encontramos na palavra de Deus. Josué, se de repente tivesse marchado só 6 vezes, ao invés de 7 vezes a volta da cidade, o milagre não teria acontecido. Por que 7? Por que 6? Não 6? Quem sabe nós vamos em silêncio para o exército inimigo não perceber. Não, eles tinham que ir, tinham que gritar, e na última vez gritar e tocar trombetas, até que os muros começassem a cair. Apesar do ensinamento de Deus parecer loucura para nós, parece loucura porque a nossa mente ela é limitada, ela não consegue perceber o agir, a ação de Deus. Apesar disso, Deus tem agido nas nossas vidas. Por isso é bom e é bonito quando nós vemos o testemunho de pessoas que relatam a maneira como Deus tem trabalhado, a maneira como Deus tem falado, a maneira como Deus tem agido. Nós precisamos ter essa disposição de obedecer a palavra de Deus, mesmo que eu não entenda. Aquilo que é a orientação de Deus para a minha vida sempre é melhor do que qualquer interpretação que eu possa fazer. Conseguem perceber isso? Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça complicado, mesmo que eu não consiga ver o amanhã, é que nem um piloto quando está voando com um avião, né, na neblina, ele não enxerga nada, mas ele confia nos aparelhos que ele tem. Nós precisamos aprender a confiar mais na palavra de Deus, abrir mão de coisas na nossa vida, para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ter a coragem de pensar naquilo que Deus tem falado e tem ensinado e tem transmitido como sendo a única verdade possível. Esdras ainda tinha se disposto a ensinar a palavra de Deus. Além de buscar a palavra de Deus para a sua vida, além de experimentar ela a cada dia, além de escrever ela todos os dias, ele viveu uma vida de testemunho daquilo que ele pregava. Esdras se dedicava a ensinar os mandamentos de Deus, e isso é urgente. Nós precisamos ensinar, nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior, não é assim? Essa tal dessa pandemia aí, as pessoas diziam, não, agora as pessoas vão melhorar. Melhoraram?
Camaquã não. Camaquã eu vejo cada coisa pior do que o outro, depois da pandemia. O ser humano ficou mais egoísta, coração mais duro. Aquelas coisas que antes incomodavam, agora são motivos de briga. Pessoas se desentendendo, brigando por qualquer coisinha, correndo risco de matar. Olha, muitos tivessem arma, saíam dando tiro em todos que estavam à sua volta, por qualquer coisa. As pessoas correndo, apressado. O trânsito em Camaquã é uma loucura, é acidente todos os dias. O ser humano, por si só, não tem solução. Se não colocar Deus no seu coração, se não estar disposto a buscar a Deus, a obedecer os ensinamentos bíblicos, aquilo que é a palavra de Deus, não tem jeito. E nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos obedecer aquele que é o único pedido de Jesus. Qual? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide e fazei discípulos. Não é só falar de Jesus, não é só testemunhar de Jesus, é ensinar, é fazer discípulo. Só que para mim fazer um discípulo, eu preciso ser o quê? Discípulo. Se eu não for discípulo de Jesus, eu não consigo transformar alguém em discípulo. Isso tem que começar em mim. E um discípulo é o quê? Aquele que abre mão da sua própria vontade e faz a vontade do Pai. Aquele que tem um coração disposto a servir a Deus. Aquele que tem um coração disposto a buscar a Deus. Aquele que tem um coração disposto a obedecer a Deus. Aquele que tem um coração disposto a transmitir essa mesma vida a Deus. Ide e fazei discípulos, mas você precisa se tornar um discípulo primeiro. Você precisa colocar o seu coração nas mãos de Deus, obedecendo o ensinamento de Jesus. É tempo de anunciar a palavra de Deus em todo o lugar. Deuteronômio 6, 6 e 9 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Era ordenado, exigido ao povo de Israel que passassem para os seus filhos aquilo que eles experimentavam da palavra de Deus. Que eles orientassem, que eles instruíssem, que eles falassem, que eles passassem adiante aquilo que eles tinham ouvido e aprendido. Aliás, chega a dizer ali de inculcar, né, de fazer isso ficar gravado na cabeça. Naquela época eles não tinham livros, não tinham smartphone, não tinham como fazer cópias. Eles eram orientados para transmitir aquilo que eles já conheciam da palavra de Deus. Paulo diz para o jovem Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E ainda, isso em 1 Timóteo 4,2, 2 Timóteo 3,16, ele diz: porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós precisamos parar de perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Nós nos reunimos com as pessoas e ficamos calados, deixamos elas coordenarem, elas orientarem, elas puxarem o assunto. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno ou não.
Se você tiver oportunidade, você prega a palavra. Se você não tiver oportunidade, você cria a oportunidade. Você fala de Deus, fala do amor de Deus. Você não tem que ser aquele crente chato, né, que tudo quer falar de Deus, mas fala da sua vida, como Deus tem transformado a sua vida, do que Deus tem feito em você, para que as pessoas tenham vontade, queiram viver como você. E se você não tem tido essa vida, que as palavras de Deus são saborosas, são doces, como o salmista nos diz, você precisa buscar em Deus isso, que Deus lhe dê esse paladar modificado, transformado pelas coisas de Deus. Cada vez mais nós vivemos em épocas que nós precisamos nos reeducar na alimentação, não é assim? Se nós vamos comer só aquilo que nós queremos, como é que nós vamos ficar? Doente, gordo? Não vamos mais nem sair do lugar? Não é assim? Nós precisamos aprender a se alimentar, aprender a comer aquilo que vai nos fazer bem, que vai restaurar as energias para o nosso corpo, mas não vai trazer prejuízos. De vez em quando até dá. Eu lembro que tem algumas escolas que elas dizem que tem um dia do lixo, um dia da porcaria, que a criança pode levar o que quiser para comer. Mas 4 dias são alimentos balanceados. E aquele um dia pode levar o que quiser, qualquer tipo de alimento. Precisaríamos fazer isso mais nas nossas casas, né? Quantas vezes nós comemos só o que não é saudável, só o que não é bom, e deixamos o que é bom de lado? E quando nós falamos da nossa vida espiritual, não é muito diferente. Nós vamos só atrás daquilo que é mais prático, aquilo que está mais fácil, aquilo que está pronto, aquilo que nos oferecem, e deixamos de fazer o nosso esforço diário para ter a nossa busca por Deus, ou deixamos de ter aquela disposição de buscar da presença de Deus, de aprender de Deus, de conversar com Deus, de obedecer a palavra de Deus. Aonde você estiver, conte o que Deus te ensinou, o que Deus tem feito, o que tem acontecido na tua vida, mas conte com alegria, para que isso inunde a outra pessoa, para que isso desperte gosto na outra pessoa, para que a outra pessoa queira viver isso também. Tem gente que fala de Deus como se Deus trouxesse só problemas, né? Só fala dos problemas, das dificuldades, das dores, das doenças. Vamos falar daquilo que Deus tem feito, da alegria que Deus tem nos dado, das curas, das transformações. O coração de Esdras era disposto para as coisas de Deus, e por isso ele foi bem sucedido em tudo o que ele intentou fazer. Se nós olharmos o capítulo 6 de Esdras, nós vamos perceber que Esdras vai até o rei, e o rei, ele é comovido pela disposição de Esdras. Esdras chega diante do rei, conversa com o rei, e o rei acaba cedendo, dispondo dele para ir lá fazer a reconstrução do templo, e ainda mandando ele levar materiais junto com ele. A disposição de Esdras, o envolvimento de Esdras com a vontade de Deus, fez com que o rei escrevesse uma carta para os governadores por onde ele passasse, para darem passagem livre para ele, e que ele pudesse ainda pegar material, madeira para a reconstrução do templo. Essa era a empolgação que Esdras tinha. Por onde ele andava, com quem ele falava, ele transmitia desse amor por Deus, dessa disposição dele, e ele ia transformando vidas. Muitas vezes nós como cristãos estamos tão desanimados, tão sem disposição, parece que tudo que Deus nos pede é pesado, parece que é por obrigação, e aí queremos que as pessoas, vamos no culto hoje? Hoje de noite tem culto lá na igreja, às 19 horas se tu quiser ir comigo. Uma cara assim de parece que nós estamos indo para o matadouro. Quem sabe a gente ora por ti, pode ser que Deus faça alguma coisa. Gente, com essa empolgação, alguém vai querer que eu ore? Precisamos botar mais empolgação na nossa vida com Deus, precisamos estar mais dispostos, mais alegres, mais animados, como se estivéssemos convidando as pessoas para uma festa, porque na verdade é uma festa na presença de Deus. Precisamos deixar esse Deus trabalhar no nosso coração de tal forma que Ele nos encha de ânimo, de disposição. Essa palavra de Deus, ela precisa transformar a minha vida primeiro. E se eu não tenho buscado desse Deus, não tenho tido essa intimidade de Deus, está na hora de começar.
Está na hora de eu me dispor para isso. Tempo de Esdras, o povo também estava desanimado e conformado com o sofrimento. Mas Esdras começou a animar um, outro, conversar com o outro, e animando muitos que foram com ele para reconstruir, para começar a obra novamente da reconstrução do templo. E é o que nós precisamos fazer. Precisamos retornar à palavra de Deus, fazer dela prioridade para as nossas vidas, e ela que vai transformar o nosso ânimo, ela que vai nos dar disposição, vai nos dar alegria. Alguns crentes querem estudar a Bíblia porque acham que nela vai encontrar a forma de riqueza, de poder, e na verdade não, a palavra de Deus nos orienta a sermos servos, a entregarmos a nossa vontade a Deus, a abrirmos mão da nossa vontade, do nosso coração. Você está disposto a isso? Josué 1,8 fala, né? Não cessas de falar deste livro da lei, antes medita nele. Eu já li ele antes. E aí ele termina dizendo, para que você seja bem sucedido, e você vai fazer prosperar os teus caminhos. Se você quer sucesso, se você quer bênção para a sua vida, estuda a palavra de Deus e obedece ao que ela ensina. Abre mão dos teus gostos, das tuas vontades, e vive aquilo que a palavra de Deus ensina. Isso vai trazer sucesso, isso vai trazer prosperidade para nós. Quando nós temos um coração disposto para Deus, nós somos capazes de contagiar as pessoas com a mesma alegria e disposição. A primeira coisa que eu preciso fazer é entregar o meu coração para Deus. É ter a disposição de buscar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus. Assim como Esdras tinha disposto o coração. Ele tomou como um propósito para a sua vida. Ele decidiu. E ele agiu. Ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, para obedecer à lei de Deus. E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras tinha tomado um propósito de buscar da palavra de Deus. E com isso ele contagiou outros. E transformou a vida de outros. E conseguiu o que ele queria, que era a reconstrução do templo. Mas tudo começou nesse propósito interno. Nessa disposição de obedecer ao ensinamento bíblico. E esse é o desafio que eu trago e deixo para cada um de nós nessa noite. Porque isso vale para mim também. Com a seguinte pergunta: até que ponto eu estou disposto a obedecer a Deus? Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? 100%? 50%? Deus só aceita um coração totalmente entregue a Ele. Coração dividido, Deus não habita. Então, meu querido, minha oração por você é que você tenha a disposição de se dispor a Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse ensinamento a respeito de Esdras. Obrigado pela vida dele, Pai. Este escritor, este escriba que se dispôs a te obedecer, Deus. Olha para cada vida aqui, Senhor, que nós também possamos ter essa disposição, dá-nos dessa disposição. Toca em nossos corações, age em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos experimentar disso, Pai. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade e ainda queremos que Tu nos abençoe. Revela-nos, Senhor, os propósitos que Tu tens para a nossa vida. Ajuda-nos a abrir mão das nossas vontades e buscar, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Dá essa disposição a cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar?